Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós, uma iniciativa do Centro Universitário Internacional Uninter e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão. E hoje a gente vai falar sobre uma relação bem interessante, o papel do ensino superior na educação com a IA. E para isso, nós trouxemos o professor João Carlos da Silva, que está aqui conosco. Ele é professor do ensino superior e ele também tem muita experiência com o desenvolvimento de sistemas de IA. Boa tarde, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Pode se apresentar para o nosso público? Boa tarde, André. Tudo bom? Tranquilo? Tudo certo. Me chamo João Carlos, como foi apresentado, né? Então, eu trabalhei muito tempo aí na indústria, né? Na Siemens, depois trabalhei na Nokia também, desenvolvendo processos, desenvolvendo a parte de produção, telecomunicações, fazendo bastante coisas nessas áreas aí. Depois migrei para a área de educação superior. A minha formação, eu sou formado em estatística, né? Minha base da minha formação na graduação é estatística. Depois eu fiz um mestrado em inteligência artificial e métodos numéricos, né? E agora no doutorado também estou trabalhando com inteligência artificial na parte de educação matemática, né? Então é a parte que vai se desenvolvendo, né? Desde o início lá da programação que eu trabalhei lá no comecinho com COBOL e você vai crescendo até o momento de hoje, você vê como evoluiu a linguagem de programação, né? E como ela está hoje. Então, dentro da minha área, sempre a programação esteve bem presente. E hoje, cada vez mais, a gente viu que a IA generativa, o processo de aprendizagem está crescendo muito na área de programação também, né? Auxiliando. Então, é uma área bem interessante e está crescendo muito, né? A curva de crescimento dela está muito grande, né? A sua formação como estatístico tem bastante aderência, né? Na área de inteligência artificial. Exatamente. A gente vê isso que não é uma coisa por acaso. A gente vê que os grandes matemáticos que surgiram trabalharam, na verdade, para o advento tanto dos computadores até hoje na evolução dos algoritmos, né? É verdade. Uma coisa assim que, quando eu comecei a entrar na área, uma coisa que eu percebi isso, é uma multitarefa e multiconhecimentos que tem que ter dentro da IA. Você tem que conhecer estatística, entender parâmetro, entender aderência, entender como é que ela funciona e a parte matemática. E entender a programação. Então, quando você está entrando nessa área e você fica com uma das áreas um pouquinho mais fraca, você começa a não entender o que você está fazendo, que esse é um grande problema que a IA apresenta. Ela joga a resposta, mas se você não tem o conhecimento, você às vezes está indo por um caminho que você está repetindo comandos e, na verdade, a ideia não é essa. Então, eu sempre recomendo para os alunos, estude estatística, estude matemática e a programação vai aderir com ela dentro da IA. Se você não souber, você vai ter problema, né? Você vai começar a entrar a gente fala, vai entrar numa floresta que os caminhos começam a ser tão tortuosos que você acaba dizendo, isso não funciona, ou eu não consigo. Então, a gente diz, uma grande ilusão é achar que a IA vai resolver todos os problemas da programação. Não vai. Ela vai ajudar aquele que já tem o conhecimento. Então, para mim foi bem interessante isso, ter a estatística, porque eu observava os algoritmos, falava, cara, isso aqui eu aprendi na graduação, isso aqui é estatística, né? Então, acho que isso ajuda, né, para o lado profissional da pessoa, né? Aumentar o conhecimento, assim, né? É interessante, senhor. Vamos iniciar aqui, então, falando sobre o papel da IA na transformação do ensino superior, né? Fazer uma perguntinha já de cara aqui. Como é estar remodelando os currículos e as metodologias de ensino nas universidades? Então, eu como professor da área de programação, e a gente percebe que muitos cursos que não tinham programação, nem sabiam o que era, está começando a ter que introduzir um pouco de entendimento de programação para eles, né? Então, observar, por exemplo, você abrir um negócio. Hoje, ter o conhecimento de programação é importante. Conhecer a IA é importante. Então, eu acho que a parte que vai começar a mudar, né, isso aí é um achismo, né, é começar da mesma forma que programação vai estar inserida em todas as áreas, vai desde o início, desde o começo da educação, lá no ensino básico até o ensino superior, vai ter que fazer toda uma remodelação para entender principalmente para que serve, né? Então, eu acho que a universidade vai ter que pensar, o ensino médio vai ter que pensar, o básico, o fundamental, todo mundo vai ter que começar a pensar, porque vai ser uma nova linguagem, né? Então, da mesma forma que antigamente quem não conhecia as letras era um analfabeto nesse sentido, a computação também, a pessoa vai ter um analfabetismo da tecnologia. Então, ela vai ter que aprender não só mexer no celular, né, mas saber lidar para evitar vários problemas. Então, acho que a universidade vai ter que
abrir isso, começar a colocar, incorporar, para que o aluno entenda a importância disso. Mesmo que ele não use no dia a dia, ele vai ter que entender isso. Então, acho que é bem importante repensar nos currículos aí, na forma de dar aula também, né? Vai mudar muito. E acho que quanto antes esse aprendizado, melhor, né? Sim, melhor. Desde criança. Uma coisa que eu percebo, assim, que é dentro da sala de aula, que é interessante. Por exemplo, usar a computação não é a mesma coisa que usar o celular, né? Porque o celular a gente usa como lazer, assistir um filme, assistir alguma série, usar para conversar com os colegas. Mas quando você usa isso aqui como trabalho ou dentro da universidade, muda um pouco. Então, esse conhecimento a universidade vai ter que ensinar e vai ter que o cara começar a dominar essa área, né? Porque mexer em computação, IA, não é só mexer no celular, é um pouquinho mais, né? Então, eu acho que vai ter que aprender e, claro, controlar esse processo que não é fácil. Né? Interessante. Quais são as principais ferramentas de IA que os estudantes devem dominar para se destacar no mercado de trabalho hoje? Então, hoje a gente vê assim, as grandes empresas hoje todas, né, Microsoft, Google, né, já estão colocando dentro da sua tecnologia inteligência artificial. Então, você pode observar que você entra em qualquer plataforma, no PowerPoint, no Word, qualquer ferramenta, até mesmo e-mail ou qualquer coisa, já tem a IA dentro dela. Então, as ferramentas elas vão ser naturalmente colocadas para a gente usar. Né? Que nem você vai usar um software, vai ter uma IA. Você vai ter um mecanismo de busca, vai ter uma IA. Então, a gente vai mudar um pouquinho a forma que a gente trabalha. Então, eu acho que vai ter que a pessoa, o aluno, o estudante, ele vai ter que começar a entender como ele formula as perguntas. Então, a gente sempre fala assim, antes você formulava as perguntas de uma forma no Google. Agora, com a IA, é diferente. Né? Você vai estar tendo um agente ali falando. Então, a tecnologia em todas as áreas vai ser inundada pela IA. Né? Cada dia você vê que está surgindo uma nova, e para desenho, e para projeto, e para criar foto, e para criar algoritmo. Então, a IA vai estar cada vez crescendo mais. Então, o interessante, eu acho que é você escolher uma da sua área, né? Pesquisar ela e começar a entender o prompt, como é que ela funciona. Né? E aí vão ter as pagas, as gratuitas, aquelas que fazem teste. Então, eu acho que a pessoa ir testando, entrar num site, depois pesquisar, ver qual que é melhor, se adapta a ela, porque tem, por exemplo, esses tempos eu estava fazendo uma produção de uma apresentação. Eu usei várias ferramentas e cheguei à conclusão que nenhuma eu gostei. Aí eu acabei eu mesmo fazendo a minha apresentação. Então, isso também é legal, ele te dá opção, né? Mas sempre, como eu falei, não adianta você ter opção se você não tem o conhecimento. Então, aprender, olhar, eu acho que é bem importante. E para fazer um prompt bem feito, digamos assim, seria o mais eficiente possível, que gere uma acurácia, que é esse o termo, né, utilizado, mais eficiente ali, da forma que você se aproxime mais do resultado esperado. Isso exige um pouco de criatividade também, né? E é engraçado assim, né? Eu não sei como é que o estudante, como é que o professor funciona, mas quando você vai fazer uma pergunta, você já tem uma resposta pré-elaborada na sua cabeça. Então, o grande problema é esse. Se você não formular um prompt bem de acordo com aquilo que você tem na tua cabeça, você está esperando, o que vai acontecer? A IA vai dispersar para outro lado. Então ela vai, por exemplo, você quer fazer uma apresentação que tenha, no fundo aparece o nome da faculdade, da universidade, os alunos e coloca os tópicos. Se você não formular exatamente como que você quer os tópicos, indique como que ele vai funcionar, ele não sai. E uma coisa que eu percebi assim, nesse tempo que eu tenho usado bastante, se você começa errado, não consegue mais arrumar. É melhor você fechar e começar de novo. Começar de novo do zero. Né? Então, às vezes, hoje também tem uma ferramenta da Google, que é o Chat Hub. O Chat Hub, ele faz o quê? Ele coloca a proposta de várias ferramentas, você tem várias IAs, 8, essa é paga, né? Daí você paga por mês um valor, você joga um prompt nela e ela simula em 8 ferramentas. E daí você vai verificando qual que você achou que deu a solução melhor, daí você agrega nela a tua resposta. Mas é bem complicado colocar um prompt que sai do jeito que você quer. Então, muitas vezes, eu digo assim, 90% das vezes não vai sair do jeito que você quer. Você vai ter que ir treinando. Então, às vezes, quando você vai pegar um trabalho que o aluno fez lá no chat, ou qualquer ferramenta assim, você já consegue perceber que tem um sistema por trás ali, é tudo muito igual. Então, eu falo para eles, escrevam o teu texto, coloque ali e a partir do teu texto, da tua ideia, você começa a fazer o seu prompt, né? Eu acho que é a melhor solução, né, André, para conseguir desenvolver. Né? Na sua opinião, assim, respondendo agora como desenvolvedor de um sistema de IA, é fácil fazer uma IA hoje, de grande porte? Porque eu pergunto isso pelo seguinte, nós vemos aí, por exemplo, o ChatGPT da OpenAI, ela não surgiu agora.
Surgiu quase uma década atrás, né? Para ter os resultados que a gente tem hoje. Né? Esse aprimoramento que ela tem hoje. Então, levando-se isso em consideração, na sua opinião, qual que é a sua resposta sobre isso? Então, é bem importante deixar bem claro assim que a IA, ela é um sistema, como a gente falou, é um sistema matemático e estatístico. Então, para ela aprender alguma coisa, eu tenho que ter um treinamento. Então, eu tenho que colocar uma base de dados. E outra coisa bem importante, a IA trabalha com dados históricos, aquilo que aconteceu para trás. Ela não consegue trabalhar com dados, que é a criatividade que vai acontecer para frente. Então, você vai ensinando ela. Então, várias ferramentas, como o ChatGPT, Gemini, o Copilot, o que ele faz? Pega uma base de dados, treina isso numa rede neural, que tem milhões, bilhões de neurônios, e vai testando e vai testando. Então, hoje, para implementar algo, a gente já tem alguns passos na frente muito grande, porque essas pessoas, principalmente o pessoal do ChatGPT e algumas outras, já deixaram esse código aberto e hoje o código tem várias ferramentas para usar. Então, a gente tem acesso, né? Até o Facebook também disponibilizou. Então, qual é a grande vantagem? A gente já tem um código básico para fazer os treinamentos. Aí o que a gente vai fazer? Vai treinar ele. Então você tem uma quantidade de documentos. Imagine que você é um escritório de advocacia. Aí você vai colocar leis do Brasil, teus processos e vai pedir para a IA treinar. Daí como é que você treina? Você pega um banco de dados, divide ele, treinamento e teste e começa a fazer pergunta, pede para ele ler. Então isso tudo através da rede neural. Ela vai lendo e vai dando decisão. Então por que ela é generativa? Porque ela vai pegar essas informações, vai gerar dados, vai interpretar os dados e vai tomar decisão. Só tem que lembrar assim, é decisão de eventos do passado. Né? Ela não trabalha, eu quero que vá acontecer lá. Ela vai basear no evento anterior. Né? Então, a gente pensa assim, a IA ela é criativa baseado no que ela já sabe. Então, isso é uma coisa para desmistificar alguma coisa. Vai criar algo, ela vai começar a dominar todo mundo. Então, não tem como hoje por causa do histórico. Né? Ela não consegue inventar nada do que não tem no seu histórico. Né? Então, demora um pouco, você tem que treinar bem. E a gente fala assim, coisas que mudam muito, ela também sofre alguma curva ali. Então, a pessoa que está usando ela vai ter que dizer, tá bom, tá ruim, faz de novo. Então, essa interação é bem interessante. Não gostei, repete, passe informação para ela, passa um documento. Claro, passando um documento para dentro do sistema, o sistema se aprimora desse documento. Então, tem que só tomar cuidado com isso. Às vezes você quer colocar um documento que é sigiloso da sua empresa dentro de uma plataforma que é grátis ou gratuita, tem que tomar bastante cuidado, porque isso vai se tomar domínio público depois. Um dado sensível, né? Sim, tem que tomar cuidado. Mas... Pegar uma outra perguntinha aqui. Continue. Então, é isso que é o grande desafio, né? Você entender como é que os neurônios vão trabalhar, treinar ela e começar a ter resposta dentro dela. Então, hoje isso está se tornando cada vez mais comum e muitas empresas têm vendido essa solução aí, né? Muitas. A Oracle, a Azure, todas elas, a Azure, todas estão vendendo essa resposta de você me dá o banco de dados, eu coloco uma IA e vamos respondendo com ela ali, né? Certo. Vou pegar uma outra perguntinha aqui sobre desenvolvimento e competências técnicas. Né? De que forma a IA pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades em análise de dados, automação de processos e outras competências técnicas relevantes? Essa pergunta é bem interessante porque é assim, competência, né? Eu digo assim, você só consegue dar competência para a pessoa se ela já tem uma competência prévia. Então, eu acho assim, para que ela é interessante? Novamente, você sabe do assunto, você vai conversar e às vezes você tem uma dúvida. Você pergunta para ela, eu tenho esse processo aqui, quero automatizar, o que você me recomenda? Lembrando assim, ela é muito generalista, ela vai dar respostas gerais para você. Então, você vai ter que ler, reler para entender esse processo. Então, com dúvida, eu acho bem legal, porque que nem antigamente a gente fazia isso no Google, né? E tinha que ficar procurando. Então, ela dá uma dica, vai te dando dica para você. Então, para melhorar, tirar dúvida, entender e tomar bastante cuidado assim, cuidado com as referências, cuidado se aquilo realmente é real, perguntar, reperguntar, de novo e de novo. No dia a dia, assim, a gente comenta na academia que no mínimo umas 6 vezes você tem que questionar ela. O mesmo assunto, e perguntar. Porque eu já peguei casos que ela deu referência errada, elementos que não existiam. Então, isso é normal, porque ela está tentando tirar uma resposta e se ela não tem, ela vai pegar algo parecido. Então, para a tua competência,
me ajudou muito. Muitas vezes, coisas que eu demorava 3, 4, 5 semanas para resolver, ela ajudou e diminuiu para 1 semana, 5 dias, porque ela vai dando as dicas. Olha, eu tenho esse comando e está travando, o que eu faço? Ou eu tenho esse equipamento, cadê o manual? Então, isso ajuda bastante. Então, a competência da pessoa vai ajudar, mas ela tem que estudar, senão vai adiantar muita coisa, né? Ela tem que ter a parte acadêmica, a parte de entender os princípios, né? E claro, você vai perguntando, ela vai te ajudando ali, né? Essa questão da academia que você falou, as referências que a gente pega ali no ChatGPT, é interessante porque ela se baseia muito no Wikipedia, né? Então, e realmente, assim, eu aprendi dentro da academia que o Wikipedia não é a fonte mais segura para você fazer algum tipo de citação, né? Referenciar mesmo algum tipo de trabalho. Porque você pode colocar qualquer coisa, né? É aberto. Né? Sim, é livre, né? E tomar cuidado assim, às vezes, a própria referência que ela dá, eu já peguei referências que ela inventou. Não tinha. Eu procurei, não existia aquela referência. Então, a recomendação ela é um auxiliador. Você tentar fazer a base do teu trabalho, a base do teu projeto, só na IA é muito complicado. Porque ela pode dar... Eu já vi algumas vezes acontecer de você montar uma programação toda na IA e alguns itens de segurança importantíssimos ela não colocou e teve invasão ou travou o sistema. Então, a gente sempre fala, ela é muito boa, eu brinco assim, ela é muito boa para você bater um papo com ela. Às vezes eu faço umas mentorias, pergunto, olha isso e aquilo, troco ideia porque isso ajuda bastante. Mas se você pegar, faça esse projeto, joga lá, copia e cola para o teu projeto, vai dar problema. Né? Você tem que ter... É interessante entender assim, o senso crítico a gente tem que ter. Né? O processo de entender continua da mesma forma. Então, essa galera, pessoal novo que está vindo, é o mesmo problema que aconteceu com a gente quando começou a ter calculadora, ter processo. A gente já sabe que tudo resolvia, né? Digitava o código lá e estava tudo certo. Eles acham a mesma coisa. Então, o tempo vai mostrar que não, que aquilo ali ajuda, o crescimento dele é bom, vai melhorar as referências, vai melhorar tudo, mas ainda é o ser humano que vai ter que tomar ação ali, né? Isso também é uma outra estrutura que tem que pensar muito bem, né? A ação do aluno diante do processo de aprendizagem. Né? Certo. Então, ainda sobre o mesmo assunto aqui, quais são os cursos e programas de ensino superior que estão na vanguarda da integração da IA no desenvolvimento dessas competências? Uma coisa bem interessante, que assim, a área de programação é muito forte na Índia, né? A Índia é muito forte em programação. Mas quem está crescendo muito é a China também. A China está crescendo bastante. Nos Estados Unidos, com certeza. Né? O MIT sempre ele procura fazer uma referência. Né? Que nem, por exemplo, ele criou o Scratch, ele criou o App Inventor, ele criou algumas ferramentas ali que ajudam a pessoa a entender um pouquinho de programação. Então, eles tentam motivar desde a base a criançadinha a mexer ali. Né? E essas programações aí também que têm surgido através das próprias ferramentas que têm colocado investimento, né? Facebook, Google, até o pessoal lá do Elon Musk que tem colocado grana para investir isso em robôs, investir em carros autômatos. Então, as universidades precisam desse retorno. A gente precisa entender que a parte privada investindo na universidade, onde está, vamos dizer assim, o pensante ali, né? O pensar, eu acho que vai dar um crescimento bem interessante. Então, eu acho que as indústrias lá fora já entenderam isso, né? Nos Estados Unidos, a China está investindo bastante, a Índia também. Então, as faculdades têm crescido muito. No Brasil, ainda eu acho que na área de educação a gente está caminhando muito, muito pouco. Né? Você não vê nada de destaque, tirando a Embraer, que é empresa de ponta, aí, né? Embrapa, que é empresa de ponta, e a Petrobras, que investe muito nisso. Você não vê no dia a dia ali essas parcerias com as universidades. Né? Então, eu acho que o maior interessado nisso, que nem eu digo, é a iniciativa privada, criar vínculos com as universidades, né? Fazendo parceria. Mas essa questão das universidades é como você mesmo já citou, né? É um gargalo que a gente tem dentro do currículo acadêmico. Em colocar lá, né? Começa lá atrás. É verdade. Então, é uma questão política, tem toda uma política em volta disso. E é muito complexo mesmo, né? É difícil, né? E a gente vê que outra também que tem ponta nisso é a Coreia do Sul, né? Coreia do Sul é ponta, você vê Singapura, você vê bastante gente que tem despontado e tem crescido mais. Então, é que você falou, ou a gente se adapta, ou a gente vai continuar no giz, caneta, papel, e não vai crescer nessa área. E os outros estão crescendo, e cada vez mais, daqui a pouco o celular vai ser tudo por IA, eu até já vi algumas propostas, né, que alguns aplicativos olham o seu rosto, reconhecem o seu rosto, e vão propondo coisas através do seu rosto. Então, isso está crescendo muito, e a profissão
futuramente vai ser baseado nesses processos. Eu quero ver convencer o pessoal das universidades aí que é importante você adaptar a grade curricular, né? Mas uma coisa assim, uma coisa que eu não sei se pode acontecer ou não, né? Isso é um achismo meu, o aluno começar, eu estou percebendo que os alunos estão começando a ficar um pouquinho mais rigorosos, né? Então eles vão observar e vão falar, tá, mas esse curso não tem tal coisa, aquele outro curso tem. Então eu acho que a própria das universidades e faculdades vão começar a perceber esse nicho de mercado e entender que tem que incluir. Se não incluir, o curso vai ficar tão obsoleto que ninguém vai querer fazer. Então eu acho que é isso que você falou, é verdade. Vai ter que política pública, vai ter concorrência, nicho de mercado e o aluno. O aluno é quem decide. Ele vai falar, por que eu faço A e não faço B? Ah, porque eu vi ali que tem. Puxa, o cara dá inteligência artificial, o cara tem programação. Ah, mas é um curso que não tem isso. Mas eles vão ensinar. Vão ensinar você a usar ferramenta, vão ensinar você a criar aplicativo. Então isso gera um ganho, acho que, para o aluno, né? Então ele vai começar a comparar preços e comparar coisas e vai falar, essa aqui está mais interessante que essa, né? E aí que motiva o mercado de trabalho, né? Essa geração de hoje busca muito isso, né? A qualidade, né? Sim. Então vai dar um... Vamos falar um pouquinho sobre a simulação de cenários reais. Como as simulações baseadas em IA podem preparar os estudantes para os desafios práticos do mercado de trabalho? Hoje, a IA, além desse processo, a gente sempre trabalhou, sempre teve simulador, né? Você teve simulador de informação, simulador de dados, simular empresa. Então a IA, você consegue, por exemplo, pedir para ela, abre uma empresa com essa informação e ela vai simular essa abertura. Vai simular o processo, vai simular o que precisa. Aí você vai dizendo para ela como é que é legal assim. Conforme você vai, que nem eu falei, ela é uma ferramenta de aprendizagem ali, né? Você vai criando dentro dela e vai materializando isso dentro do processo. Então ela começa a simular coisas que até o professor não imaginava, que é isso que é legal da IA, propor coisas, até o professor também pode usar a IA para propor esses cenários. Me propõe esse cenário para eu discutir em sala de aula. Ele vai criar um processo, vai criar uma realidade ali para o aluno estudar, né? Isso é bem importante. Outra coisa que tem acontecido bastante com a IA, ela trabalhar com realidade aumentada, né? O cara, por exemplo, trabalha numa indústria e ele tem um óculos que ensina ele a parafusar um motor, a pintar um equipamento, a fazer um processo, uma cirurgia, ou até simular algumas coisas. Então a IA tem caminhado para isso, para além de simular coisas ali mais simples, a simular coisas mais complexas, né? Então eu acho que isso também é uma ferramenta que vai ajudar muito o aluno no aprendizado, porque ele vai sair dali da zona de conforto dele de ficar sentadinho e ter que começar a procurar ali, te dar um óculos, você vai simular ali uma pintura, ou você vai simular ali um corte, ou você vai simular o tratamento de um animal. Então isso que eu acho que é mais interessante da IA, né? A única crítica, na verdade, que a gente tem visto é o preço dos óculos, né? É um absurdo. Você vê aí os modelos existentes da Apple... Verdade. É muito fora de questão, assim, né? As questões financeiras, assim, dos brasileiros comuns, né? Para você, por isso que o investimento na educação, assim, vai ter que ser algo bem pensado, né? Como é que eu vou usar, como é que eu vou manter, porque ele é muito caro. Programador dessa área também não tem muito, então além de você não ter o óculos, que é caro, você não tem desenvolvedores na área de realidade aumentada, realidade virtual, então... vários problemas que tem, mas eu acho, assim como todas as outras tecnologias, a tendência é começar a diminuir, né? Alguém desenvolver algo um pouquinho mais barato e começar a colocar, né? Muitas indústrias que eu já trabalhei trabalham com realidade aumentada para fazer treinamento de funcionário, né? Principalmente em equipamento pesado. Tem uma realidade aumentada que eu vi uma vez numa empresa que ela simulava um trator e o cara fazendo a colheita. E daí com isso, deu tão certo que eles fizeram isso agora controlando um trator de verdade. Então o cara fica na cabininha ali, vendo a imagem, ele está dirigindo a cabine e ele está vendo a colheita, está vendo tudo. Então, você falou, o investimento vai ter que começar a ter para que os alunos, as pessoas não fiquem fora do mercado, né? E com isso vai surgir um monte de profissão, imagine, controlador de trator a longa distância, né? Então o cara vai ter que conhecer os comandos, sentir, então é bem interessante. É desafiador, né? Desafiador. E no caso da indústria, essas indústrias são conhecidas, são grandes? Pode citar nomes? Pode, tem, assim, hoje essas indústrias tem a Volvo, né? A Volvo desenvolve bastante treinamento com realidade aumentada, a Bosch também tem um sistema de simulação gigantesco dentro da fábrica dela, simulando toda a fábrica. Eu trabalhei um processo com eles uma vez lá com
parte de estatística, né, com o pessoal. A New Holland também trabalha, então a própria Renault também trabalha. Então você vê que as indústrias, claro, o preço é muito alto, mas ela começa a colocar esses simuladores, esses processos de IA aos poucos dentro da própria indústria, né? Simulando soluções, né? Tratores autônomos, caminhões autônomos, sistemas autônomos com IA já. Né? E como as universidades elas têm tentado criar isso? Tem alguns exemplos assim para... Então, dentro da universidade, que nem eu falei, aqui a gente tem... Eu sei que uma universidade aqui no Paraná é bem forte nessa área, né? O TFPR, ela tem laboratório muito forte na área de tecnologia, então ela desenvolve tecnologia muito forte. Aqui também tem a da USP e da Unicamp, e os destaques nessa área é o ITA, né? O ITA é bem forte, a Unicamp é muito forte nessa área de desenvolvimento, porque eles são da engenharia, eles trabalham com desenvolvimento, tem projetos autônomos, tem desenvolvimento autônomos. Na PUC Paraná também é bem forte esse processo, tem conexões bem interessantes, tem professores bem capacitados nessa área de tecnologia. Então, novamente, com o apoio da iniciativa privada, né? Colocando protótipo, desenvolvendo, fazendo parceria, porque sem isso não consegue, né? Para trazer esses equipamentos para dentro da universidade, se não tiver uma parceria, e aí essa parceria acaba usando como laboratório para os alunos também, né? Eu acho Exatamente. que essa jogada é bem importante, entender que é muito caro, eles não têm desenvolvedores, fecha os dois, eu acho que a parceria fica bem interessante, assim, né? A gente tem visto muito sobre a questão dos impactos éticos dentro da IA. Né? Muito tem se falado sobre isso. Principalmente agora com essa nova funcionalidade do ChatGPT que está liberado ali restritivamente. Né? Você consegue fazer 2 ou 3 simulações de imagens né, pelo ChatGPT. Mas a gente tem visto aí, por exemplo, os criadores lá daquele modelo Ghibli, que são japoneses, eles já reclamaram em relação aos direitos autorais. Né? O que na verdade, baseando-se nisso, né, qual que é a importância de promover a reflexão sobre os impactos sociais e éticos da IA na formação dos futuros profissionais? Então, isso é bem importante também que você comentou, é assim, quando você está trabalhando com uma plataforma que é o planeta inteiro, né? Ela não é só do Brasil, ela está no mundo inteiro. E você está alimentando ela, solicitando dicas. Até tem IA que cria filme, né? Cria... Fora, né? Fora. Você consegue criar coisas, consegue alimentar. Criar música, né? Tem IA que cria música. Eu já vi falar bastante música aí. Um estudo que em 1990, 94, ali você tinha uma quantidade de música que hoje a IA faz em 2, 3 dias a mesma quantidade de fazer num ano. Então você vai começar a tropeçar em direitos autorais, em direito de imagem, música. Então, o que tem que tomar bastante cuidado é isso, né? Que nem eu comentei. Quando você for alimentar uma informação ou pedir uma informação, o que isso vai dar de problema para você futuramente? Tem direitos autorais? É um dado sensível? Você pode usar essa informação? Você pode usar no dia a dia para monetizar, para ganhar dinheiro? Então, esse processo ético é bem complicado. Expor pessoas, né, colocar foto de outras pessoas que não são do teu dia a dia e fazer essas mudanças, criar filmes. Então, eu acho assim que é bem complicado. E muitas vezes quem tem acesso a essas ferramentas são pessoas muito novas, né, que não tem ainda a parte ética na cabeça, pode fazer até um bullying, uma ofensa. Um deepfake, né? Deepfake, cada vez. Esse dia eu vi um vídeo que eu olhei e falei, é verdade, não tem como não ser verdade. E como é que você vai validar essas informações, né? Então, você pode criar um mundo totalmente paralelo que não tem nada de verdade. Então, eu acho assim, a parte ética, verdade, mentira, o que é real, o que é imaginário, vai chegar uma hora que vai se misturar de um jeito que eu não sei como é que os órgãos vão conseguir regular isso, né? Tanto nacional como internacional. Eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente fala assim da IA, mas a própria internet é um processo ali que é um buraco sem fundo, né? Então a gente tem a internet profunda, então você vê que esses processos já há muito tempo já têm fugido do controle. E agora tem aflorado através dessas ferramentas, né? Tem colocado em pauta isso. Adianta eu criar alguma coisa se alguém vai copiar? Ou adianta eu fazer tal coisa se alguém pode pegar essa imagem e alterar? Então é bem complexo isso, né? Bem, bem complexo, porque pode ver que a ética está no indivíduo, né? O indivíduo vai ter que tomar uma decisão, vai ter que... Então as empresas vão ter que... A gente fala, vai ter que trabalhar com
com criptografia, com processo, não liberar documento. As empresas têm feito várias documentações de ética dentro da empresa. Você não pode ter essa informação, não pode ter isso. Então, a conduta ética cada vez vai ser mais exigida dentro da empresa. E eu acredito que logo, logo também dentro das universidades, das escolas, né, uma conduta ética, porque você tirou a foto do colega ali, alterou e postou. Então, essas coisas é bem complexa, né, André? A gente entrando numa vereda totalmente nova na sociedade, né? Porque a gente vê, por exemplo, isso ainda não está bem formalizado, essa questão, né, essa legislação em torno da IA, né? Por exemplo, você vai usar, por exemplo, uma plataforma como Midjourney, né, que é de imagens, lá, geração de imagens. Ali, nos documentos deles, quando você procura, eles dizem que eles se isentam de qualquer tipo de responsabilidade na geração do conteúdo, que fica a cargo de quem está criando, entendeu? Então, você tem que assumir a responsabilidade, né, nesse sentido. E, além disso, gera outro tipo de preocupação, né? Pessoas que dependem do seu sustento, né? Milhares de pessoas, né? Que são artistas e dependem do sustento, e, de repente, você pode gerar, na verdade, uma imagem baseado na produção daquele determinado criador. Né? A tendência é o cara perder o emprego, a tendência é ter um monte de desempregado aí no futuro, né? E é isso que a gente estava comentando. A pessoa que está usando, ela está achando que ela domina aquela arte porque ela deu um comando, entendeu? Isso é muito complicado, porque daí o conhecimento, a habilidade, o senso crítico começa a ficar um fator secundário. Porque eu tenho uma ferramenta que faz coisas que eu ia demorar muito tempo para fazer, às vezes nem ia conseguir, gerei um comando e fez. Eu falo, caramba, esse negócio é bom. Esse negócio é fera. E aí você acaba criando esse processo dentro de você mesmo, de achar que você domina aquele processo. E aí você começa a romper um monte de conduta e acha que pode fazer o que bem entender, né? E para quem está utilizando ali, né, a pessoa acaba se empolgando mesmo, né? Sim, é bem. Com os resultados, ele vai treinando, ele vai testando. Vou tentar aqui de novo. Né? E acaba se empolgando realmente, né? Acaba tendo... Então vamos lá para o nosso... alguma coisa que a gente já falou sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta de novo, né? Quais são as principais preocupações éticas relacionadas ao uso da IA no mercado de trabalho e como os estudantes podem se preparar para lidar com elas? Isso é bem legal, porque assim, a gente da mesma maneira que o aluno precisa entender um pouco de português, matemática, agora programação, ele vai ter que entender um pouco de lei. Ele vai ter que ser indicado. Então, é uma outra coisa que, falando em reestruturação de currículo, é o cara em todos os cursos entender isso. Lei de direito de patente, lei de direito da empresa. Entender que ele não pode pegar qualquer coisa da empresa, postar no Facebook, postar no Instagram, colocar no TikTok. Então a empresa vai começar a cobrar isso dele. E a gente acha assim, né? Ontem mesmo a gente estava fazendo uma entrevista de emprego e a primeira coisa que a gente viu entrou no Instagram da pessoa, olhou o LinkedIn, olhou as informações, viu o que ela posta, o que ela coloca, porque o RH, os sistemas de empresa também estão usando a tecnologia. Estão dando o nome da pessoa e estão tentando buscar informações, vendo como é que ela se comporta. Então, essa parte de ética, de conduta dentro da empresa, como é que eu escrevo um e-mail, como é que eu mando uma informação, o que eu faço com dado sigiloso, a TI, né, o desenvolvedor vai ter que tomar cuidado com isso, mas também a parte da empresa vai ter que começar a fazer as pessoas assinarem processos de confidencialidade. Né? Então o aluno vai ter que entender isso. Por que na empresa X, Y, Z... o dado não pode ser passado? Isso é uma patente, isso aí é um dado sigiloso, isso é o nome do cliente, isso aí é dado que pode ser usado pelo meu concorrente. Né? E aí que entra as ferramentas também de programação, criptografia, definir processos, dificultar. Então você pode ver que, por exemplo, hoje em dia, a maioria das ferramentas já estão colocando duplo cheque na hora que você acessa o teu e-mail, e cada vez a IA também vai estar cobrando isso, vai estar... você pergunta lá, por exemplo, isso é uma suposição, você está na tua empresa, o RH quer perguntar, João Carlos, quantas vezes ele acessou o e-mail? E a IA responde. Quantas vezes ele usou a dupla certificação? Quantas vezes ele entrou fora da empresa? Então, isso também é uma coisa que a IA vai começar a interferir. Jogar alertas automáticos de segurança. Né? Então, eu acho que a conduta... o aluno tem que entender. Ele tem uma conduta, ele trabalha por uma empresa, mesmo que ele saia do ambiente da empresa, ele não pode passar informações, né,
tirei Mas uma foto. Isso não e tal, seria né? uma invasão de privacidade? Porque É complicado, né? Bem complicado, porque entra assim... num aspecto sensível. É sensível. Você tem que tomar cuidado que você tem um contrato e aquelas informações que você está usando no teu trabalho são coisas confidenciais. Sim. Tua vida, eu sempre falo, eu brinco de uma forma bem, eu sempre levei isso para minha vida. Da catraca para dentro eu sou funcionário, da catraca para fora eu sou uma pessoa comum. Então eu tenho que entender, dali para dentro aqueles dados ficam ali. Eu não mexo. Da mesma coisa que a minha vida pessoal para lá, eu não coloco para dentro da empresa. Eu não misturo as coisas para você não misturar a tua privacidade com a tua parte profissional. Porque se a hora que eu vejo que acontece isso, é uma tendência de hoje em dia, misturar as coisas. O cara começa a misturar o Facebook e o Instagram dele particular com o da empresa. Aí começa a dar um monte de problema, você começa a misturar as postagens, misturar as informações, começa a receber o WhatsApp fora do horário. Então você começa a ter uma invasão de privacidade muito grande sua, né? Você perde isso, né? Então, não é, eu sempre brinco, isso não é ser profissional e nem ser uma pessoa ágil. Você está misturando as coisas, né? E, novamente, isso cada vez vai ser mais verificado, né? Vai ter os olhinhos das telas que estão todas automatizadas, né, reconhecimento. Então vai chegar uma hora que a privacidade nossa vai ficar um pouquinho a desejar, né? Vai ficar... Falando ainda sobre o futuro das profissões e a IA, quais as profissões serão mais impactadas pela IA e como os estudantes podem se adaptar a essas mudanças? Uma coisa que a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser que aconteça qualquer coisa. Mas uma coisa a gente percebe, a automação de processos é muito forte. Então, tudo que a IA conseguir automatizar, imagine que eu tenho um relatório de 500 linhas. Se eu tenho uma IA, uma automação, que eu consiga fazer em 3 segundos, para que eu vou contratar 10 pessoas para gastar um mês? Então, esses processos muito manuais, muito mecanizados, que um robô faz, um chatbot faz, que qualquer processo automatizado faz e integra, essas profissões, não é que elas vão acabar, mas elas vão diminuir muito, porque ainda precisa do olhar clínico de um humano para ver se os dados foram feitos de forma correta. Porque pode acontecer que ele, em algum momento, ele errou um comando, né? Tem que lembrar que ele não é ele é uma máquina que está baseado num comando. Então pode ser que alguma hora ele achou alguma coisa que não era que nem eu falei, não era algo do histórico dele, ele se perde e começa a fazer coisa diferente. Então continua, mas alucina, né? Alucina. E às vezes ele erra o código mesmo, pulou uma linha, às vezes o cara deu uma tabulação errada, ou às vezes a máquina está no sistema diferente. Aí precisa de um ser humano para acompanhar. Então, hoje não tem um robô para cuidar do outro robô, né? Nós temos nós. Então, todas as profissões que precisam, você pode ver, solda perigosa, hoje já tem um robô que faz uma solda, né? Esses processos de automação de arquivo já tem. Então, profissões que são muito automatizáveis, eu acho que vai terminar. Processos assim. Mas não tudo, né? Então, mas só que vai surgir um novo cara. Vai ter o cara que vai ser vai observar a planilha que a IA gerou, o robô gerou. Então, diminui, mas vai aumentar a capacidade crítica daquele funcionário. Então, muitas profissões que nem, por exemplo, eu ouvia muito falar que quando entrasse a IA, o professor não ia ter mais professor. A profissão do professor ia ser a segundo plano, ele ia ser só um cara que ficava ali olhando a galera. E por enquanto isso não aconteceu. Porque ele que tem que gerar a parte humana, trazer o cara para a parte humana, trazer o cara para o senso crítico, né? Então, eu acho que vai acontecer. Profissões, por exemplo, um mecânico. Vai chegar uma hora lá que você vai ter uma IA que vai identificar todos os processos do teu carro, mas ela não vai conseguir arrumar, você vai ter que levar numa pessoa. Então, algumas coisas assim, muito manuais que não conseguem ser automatizadas, eu acredito que vão continuar, né? Bom, isso pelo menos seria muito bom, né? Porque não tem como ser enganado pelo mecânico. É verdade. Fazer você coisas teria, a mais no carro, né? E a exigência também eu acho que vai começar a aumentar em algumas profissões, né? Porque você vai estar competindo com uma automação, né? Com uma IA, com um sistema automático. Então vai começar a ter essas revoluções e as pessoas vão ter que começar a procurar aprender, né? Bom, eu conheço pessoas que dizem que o futuro dos professores está ameaçado. Uhum. Eu já vi bastante também. Você concorda com isso? Então, é bem isso. O que vai acontecer? Professores que trabalham de forma mecanizada, eu acho que não tem mais como o cara continuar numa sala de aula. Mas o que você vai ter que mudar? Como a gente falou ali da postura da universidade, mudar currículo, o professor vai ter que mudar também. Ele vai ter que começar a engajar o aluno a resolver coisas de forma criativa, porque a IA não resolve. Então você vai falar, tá, beleza, essas soluções que você me deu são muito legais, me diga uma diferente. Lascou. Então o professor, eu acho assim,
na academia, principalmente na parte privada que a gente trabalha, o professor vai ter que repensar. Ele vai ter que repensar muita coisa. Por exemplo, eu dou aula que eu chego para o cara e falo assim, ó, vamos programar isso. Em 10 segundos os caras programaram. Falei, beleza, programaram, agora vamos implementar. Implementa, que daí demora um pouco mais. Agora vamos achar os problemas. Aí demora o semestre inteiro. Então, acho que vai mudar um pouco a filosofia do professor. Ele não vai ser mais só conteudista. Conteudista continua, eu tenho que passar o conteúdo, tenho que passar, que nem eu falei, o conhecimento. E aí, através da IA, o aluno vai indicando os processos para ele, vai criando, né? Agora, crie isso, compare isso, faça isso. E, claro, a hora que você pega e tira isso aqui, e tira o computador, o cara se complica. Ele se complica, né? Professor João, vou fazer a última pergunta. Nada aqui. bom. Uhum. Quais novas profissões estão surgindo com o avanço da IA e quais habilidades serão necessárias para elas? Então, as novas profissões, elas são engraçadas, assim, porque, assim, na verdade, elas já existem, né? Eu vejo muita gente falando, as profissões do futuro não existem ainda. Existem, pode ser que elas tenham outros nomes, né? Por exemplo, você era um engenheiro de software, hoje você vai ser um engenheiro de dados. Antigamente você dirigia um trator, hoje você vai dirigir um trator de forma autômata. Então, as profissões vão ser remodeladas, igual eu, quando era jovem, eu fiz curso de datilografia. Nossa, você ganhava, fiz curso de datilografia, fazia curso de supercalc, né? Lá no inicinho, COBOL. O que aconteceu? Mudou? Não tem mais datilografia? Não, agora você continua digitando. Eu vejo a rapaziadinha no celular, assim, fazendo um gesto, assim, continuam as mesmas coisas, só que elas vão se aprimorando, então elas vão passando com o tempo. Mas que se eu pudesse dar um recado para a galera melhore o seu senso crítico, né? Procure e faça perguntas. Pense, aquilo ali está certo? Está certo? Está certo? E tente procurar e não ficar só naquela resposta que o sistema te deu. Exatamente. Abre o leque. Vai ler literatura, vai ler livro, pega o papel e dá uma lida, pega o celular e dá uma lida, porque às vezes a nossa mente ela fica muito bitolada aquela resposta e é muito perigoso. Então, se eu pudesse dar essas informações, eu falava, seja crítico, procure mais que uma fonte, não ache que aquilo é verdade, procure, analise, verifique, né? Então, eu acho que as pessoas sempre questionar, né? Questionar. E uma coisa que a IA nunca vai te dar é o contato humano. É a rede, é a conversa, é o bate-papo, é a interação, que é o mundo nosso. Então, tomar cuidado para não acabar se isolando disso, porque senão você não vai ter um aprendizado, né? Você acabar se isolando do contato, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou do colega ali que você está fazendo no seu trabalho, ou na sua turma na sala de aula. Então, isso é bem importante, criar esse senso comum ali e cada um trocando ideias, às vezes tem uma ideia diferente, eu acho que isso ajuda bastante, né? E os profissionais vão ter que aprender isso, né? A ser mais crítico, a visualizar mais, a entender melhor o que está fazendo, né? Porque senão, programação é uma coisa muito seca, né? Você pediu isso, ele faz aquilo. Só que daí com a IA começando a soltar coisas um pouco diferentes disso, a pessoa vai ter que ficar um pouco mais crítica, né? Mais criteriosa, né? Certo. Muito relevante suas considerações, professor. Quer fazer mais alguma consideração final aí para o nosso público? Obrigado pela oportunidade aqui, professor André, pelo convite. Fico muito feliz aí de compartilhar aí os desafios, né? Eu não sou uma pessoa muito nova, tenho 52 anos, né? Mas sempre trabalhei com tecnologia, né? Sempre trabalhei com empresa de tecnologia. Meu primeiro emprego foi na Microtech, né? Era uma empresa de computador que montava equipamentos aqui em Curitiba. Sempre trabalhei com tecnologia, AutoCAD, simulador de planta. Então, sempre trabalhei com tecnologia, então para mim foi muito fácil. Eu lembro assim, quando eu trabalhava na Siemens, a primeira câmera digital eu usei lá em 1992, né? GPS. Então, sempre, graças a Deus, a empresa sempre deu bastante conhecimento técnico. Então, eu tenho um passo, por mais que eu seja um pouco mais de idade, né? Geração X, que eles gostam de falar, eu sempre tive bastante contato e sempre gostei muito de aprender e pesquisar. Então, eu acho que o conselho que eu dou para o pessoal é assim, quando você tiver uma oportunidade, desliga um pouco da rede, desliga um pouco e vai ler um livro. Vai conversar com alguém, vai cantar, vai passear, vai dar uma volta. Que eu acho que esses momentos que a gente não tem hoje, dar uma parada para o nosso cérebro faz muita diferença. A gente fala ser um pouco ocioso, né?
que a gente vive numa sociedade que não pode ficar parado. Não pode, eu não tenho nada para fazer. Cara, pega um dia e fala, hoje eu vou ficar tranquilo. Sempre tem, né? Alguma coisa para fazer. E faz e fica sem fazer nada. Vai, sei lá, vai pro meio do mato ali, dá uma respirada ali. Vai fazer alguma coisa que isso, eu acho assim, no momento que você para uma atividade e deixa o ócio trabalhar, surgem ideias boas. Né? Tudo funciona, para mim pelo menos funciona assim. Eu tenho que dar uma puta muito corrido, eu sou bem maluco, trabalho em um monte de lugar, trabalho com um monte de coisa. Às vezes, para não ter que ficar numa dependência de algum remédio, o meu remédio é se acalmar, meditar, ficar tranquilo, fazer uma oração, né? Então isso me ajuda bastante. Então o conselho é isso, não corra para onde você não quer chegar, né? Vai andando devagar, vai pensando na sua carreira e pode mudar a qualquer momento, né? Eu era da área de telecomunicações, fiquei lá muitos anos e de uma hora para outra eu falei, vou mudar minha carreira. Mudei, fui para a área acadêmica e a qualquer momento, se der, eu mudo de novo. Eu acho que é isso que é legal, a gente entender que a gente tem essa liberdade, né? E com a tecnologia, com esses processos, a gente entender, aprender, eu acho que entender que ter a informação não é ter conhecimento, né? Eu posso ter acesso a um monte de informação, mas o conhecimento eu adquiro comigo mesmo. Né? Então é isso que eu falei. De vez em quando dá uma relaxada aí, né? Senão complica. Muito relevantes as suas considerações, professor. Espero que os nossos alunos aqui eles possam levar isso para a vida, né? E agradeço a sua participação. Obrigado. Também. Agradeço a participação de todos aqui. E vamos finalizando por aqui, né, o nosso programa. Esperamos vocês nas próximas oportunidades do programa Por Dentro da Pós.